Olá a todos, eu sou o Fernando, termografista da Himed, especializado em termografia na área da engenharia elétrica e industrial e apoiado aí por alguns parceiros profissionais da área da saúde. A gente também tem essa parte de termografia para a área da saúde. Hoje eu falarei um pouquinho sobre o software de análise do HIKE Analyzer, tá? Das câmeras de bolso e algumas outras câmeras. Falando um pouquinho da Himed, a Himed é uma empresa fundada em 2009, com 15 anos de mercado. Tá? Somos especialistas na área de termografia em diversas áreas, desde as imagens acústicas, câmeras híbridas, áreas classificadas, combate a incêndio, câmeras fixas, para celular, saúde, que está faltando aqui a foto, peço até desculpas para o pessoal aí que está vendo, e as termografias para a área portátil. Tá? Então você está precisando de algum suporte, é cliente Himed, não é cliente Himed, gostaria de estar adquirindo uma câmera, entre em contato conosco. Não tem a câmera, mas não está sabendo configurar, entre em contato conosco. Temos um serviço opcional para clientes que não são Himed. E hoje o software que eu vou estar falando é do HIKE Analyzer, como a gente está vendo aqui na tela, especificamente para utilização aí para profissionais da área da saúde. Tá? Então vou falar um pouquinho sobre ROI, sobre delta, alguns parâmetros do software, como eu tiro um delta, como eu faço correção às ROIs que nós temos disponíveis, paletas de cores, configurações, enfim, tudo que são essenciais aí, pelo menos para você, profissional da saúde, estar utilizando com as câmeras Himed. Lembrando que todas as câmeras da Himed são configuradas de acordo com a sua utilização. Então, você utiliza para a área da saúde, ela sai configurada, pré-configurada para essa finalidade. Você da área elétrica ou você da área da indústria, sempre importante mencionar a sua aplicação, para que possamos, né, deixar a câmera aí configurada pronto para uso. Caso tenha algum tipo de reinicialização, restart, alguma coisa que aconteceu, converse conosco. Todo cliente Himed tem esse suporte técnico especializado, totalmente gratuito. Tá bom? Então, começando aqui pelo software, né, como eu falei, vamos falar um pouquinho do software HIKE Analyzer para a área da saúde. Tá? Aqui é uma câmera imagem térmica encaminhada por um parceiro. Caso alguma função não utilize, é porque realmente a imagem foi encaminhada para nós como JPEG. Tá? Sempre importante, caso você queira algum tipo de suporte, encaminhe ela conforme o JPEG radiométrico, tá? Porque senão realmente a gente não consegue visualizar a informação via software. Então temos um menu da esquerda superior no canto esquerdo aqui, biblioteca, tá, onde eu consigo ter acesso a todas as minhas imagens, análise, relatórios, tá, e em direto. Em direto seria um streaming, então você tem algumas câmeras que possuem essa função, você consegue deixar ela conectada ao computador e você fazer esse streaming, você vai capturar automaticamente via online ou manualmente, tá? Você tem como setar um temporizador, no caso. No entanto, cada câmera tem sua possibilidade de fazer isso ou não. Consulte para verificar se a sua câmera tem esta opção. Tá? E aqui você tem as opções de até utilizar o Super IR, que algumas câmeras possuem também uma super resolução, ou seja, você adquire uma câmera com uma resolução, vamos dizer assim, de 49.168 mil pixels, com a super resolução, ela pode chegar até 4 vezes mais a resolução original, tá bom? Então isso é muito importante, pois traz mais nitidez, tá? Todas as câmeras termográficas da Himed possuem frequências acima de 25 Hz, que é justamente para uma captura de movimento, sendo aí necessário para diversos setores, entre eles a parte da saúde. Tá falando um pouquinho aqui do software, tá? No canto direito, essa ferramenta, essa chave aqui, é importante para você que baixou o software, né? Seja você cliente Himed ou que você não é cliente Himed, mas você baixou o software, você tem essa opção de definições aqui, preferência, tá? Terceiro menu, e você utiliza a câmera para o software em português, tá bom? Sobre posição, que é o que eu quero de apareça na minha tela, no meu relatório. Tá, então eu deixei aqui as temperaturas, a palheta, posso colocar a emissividade, como vocês podem observar no canto inferior direito. Tá? A única coisa que eu não consigo tirar é a data de captura,
tá? Isso é muito importante, uma questão de segurança e até para realmente transparência. Isso já é salvo automaticamente. Informações de GPS e bússola, algumas câmeras possuem essa função. Consulte os nossos especialistas da HiMed para verificar se a sua câmera possui. Tá bom? Uma vez selecionado aqui, basta guardar ou confirmar. Tá? Aqui as pastas onde vai ser sempre salvas imagens quando você termina o relatório. Como eu estava no menu de preferência, padrão de página, né, A4 ou Leather, que é carta. Formato, quando tem a função GPS. Parâmetros de medição, tá? Mundialmente, nós temos o grau Celsius, o Kelvin ou Fahrenheit. Neste caso, aqui no Brasil, utiliza-se o grau Celsius. Modelo métrico, né, de unidade de distância e unidade de medida, também em metros ou pés. Tá? Aqui algumas imagens, algumas funções de intervalo de câmera, intervalo de objetivo, isso depende da câmera, tá? Consulte também os nossos especialistas aí para verificar se a sua câmera possui tais funções. Gráfico 3D, todas as câmeras possuem, que é um ponto que a gente vai ver aqui na imagem. Você pode colocar todos os pontos ou os pontos parciais, tá? Por fim, versões da câmera. Tá? É importante lembrar que clientes HiMed, quando encaminham para a gente na manutenção preventiva, ou seja, na calibração anual, além de diversos pontos que nós realizamos aí para preservação do dispositivo, entre eles parte de bateria, tela, acessórios, atualizamos gratuitamente para todos os clientes HiMed. Então você que tem sua câmera, está percebendo que a câmera comparada ao do seu colega que adquiriu recentemente com a HiMed, está sentindo alguma diferença, entre em contato conosco para que possamos fazer as devidas atualizações e calibração. Tá? A HiMed é uma das únicas empresas no mercado brasileiro certificada ISO 9001 com laboratório de termografia. Então, mais do que somente vender uma câmera térmica, nós prestamos todo o pós-venda e suporte necessário. Tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho minha questão de palhetas, tá? Continuando. Ponto muito interessante, todas as câmeras que nós comercializamos, não importa se você capturou a câmera com a palheta que, digamos, não esteja dentro daquilo que você viu, do curso que você viu, ou com um colega que você viu, para não haver essa necessidade de um retrabalho, todas as câmeras possuem esse sistema inteligente. Então eu posso sim mudar aqui, ó, como podemos ver na imagem, para qualquer palheta que eu queira, tá? Isso é muito importante, pessoal, porque assim, quando você tem um caso aqui, que nem essa finalidade que nós estamos utilizando para a saúde, para não expor, né, a pessoa, o paciente novamente, o que é importante é você capturar ela dentro do enquadramento correto. Tá? Caso você não tenha as qualificações necessárias ou caso você queira buscar novamente, temos também cursos que disponibilizamos aí para os nossos parceiros, por intermédio de parceiros para os nossos clientes, e não clientes HiMed. Mas aqui você consegue ter aí a mudança de palheta, tá? Então não tem necessidade às vezes de capturar com aquela palheta incorreta, falar, quero voltar o paciente, não tem necessidade, você pode estar fazendo isso. Temos diversos parâmetros de medição, tá? Por uma questão de preservação não estarei utilizando aqui a visual, mas você tem como transformar a imagem em visual, tá? Como foi uma imagem cedida, estaremos utilizando a térmica, fusão, tá? Que traz mais riqueza de detalhes, que é você pôr a imagem real sobre a imagem térmica. Tá? Então, quando você vê aqui a térmica, ó, você pode ver que as linhas elas são um pouquinho mais grossas, né? Não estão tão nítidas. Quando eu coloco a minha fusão, eu consigo ver com mais riqueza de detalhes. Tá? A combinação da imagem, tá? Que você pode estar mudando. Desculpa, aí acabei colocando essa informação. E o pipe, tá? Que não tem problema nenhum. Isso é muito interessante para o profissional que está começando na termografia, especificamente no caso do vídeo na área da saúde, você consegue ter uma parametrização do corpo da pessoa e aonde você quer capturar a imagem. Então, eu quero capturar membros superiores, eu com o pipe consigo localizar. Quero pegar membros inferiores, consigo capturar. Quero pegar pés, consigo capturar. Então, é uma vantagem que oferece ainda as linhas de câmeras HiMed. Voltando aqui para a termo, tá? Temos o histograma que pode ser linear por faixas de temperatura, tá? Que nem a gente está vendo aqui, ou o próprio histograma, que ele pega uma faixa toda.
Como vocês podem observar aqui nesse botão, auto e manual. O que é esse ponto? Isso é muito relevante, porque na termografia a gente fala que por mais bonita que seja a imagem térmica, o que a gente tem que se focar é naquilo que a gente está com interesse em capturar. Então, no caso aqui, eu estou interessado em capturar um corpo, né, no caso do meu paciente. Então, tudo que é a mais, eu posso vir aqui e retirar. Ó. Não temos nada de faixa de temperatura, né? Então, eu posso ir ajustando para justamente deixar o mais próximo possível daquilo que realmente eu quero ter aí como parâmetro, tá bom? A temperatura, a imagem térmica ela é extremamente importante para efeito visual, mas o que realmente contabiliza, pessoal, é a temperatura. Tá? O nosso corpo emana calor, a gente tem, né, até a parte da febre, tá com 37,5 estado febril, 38 febre, 38 a 39 observação, 39 já tem aquela situação de repente está aí correndo até para um hospital quando está acima de 40 graus. Por quê? Porque o nosso corpo fala. Então, se meio grau, 0,3 é importante, a gente imagina isso para possíveis doenças crônicas, inflamatórias, hiperradiação ou não. Tá? Então, a termografia ela vem como um objetivo auxiliar. Tá? Então, você tem a parte clínica do paciente, o profissional da saúde tem como laudar ele com exames clínicos, e a termografia nada mais é que um exame complementar, muitas vezes preventivo em alguns aspectos, tá? Que pode sim direcionar até um índice de prioridades ou até mesmo de emergências para determinadas enfermidades. Sempre lembrando que por mais que o nosso corpo emane radiação, a câmera térmica não é um raio-x. Então apenas façam medições superficiais. Só que o nosso corpo ele deve ser simétrico, ou seja, tudo que eu tenho do meu lado esquerdo de temperatura deve condizer com o nosso lado direito, no meu lado direito. Caso haja algum desvio, que é o delta, que a gente fala mediante as ROIs, é onde a gente consegue iniciar aí um protocolo de mapeamento térmico, tá bom? Então, do lado direito aqui, continuando, temos informações, pode ser capturada a imagem real, junto com a térmica, parâmetros da imagem de um todo, então tem aqui minha máxima, mínima e média. Máxima sempre será o ponto-alvo vermelho, mínima sempre será ponto-alvo azul. Média ou central, sempre o que consta no centro da imagem. Muitas vezes aqui no caso acabou coincidindo, tá bom? Parâmetros de emissividade, distância, temperatura refletida, alarme. Novamente, quem já é cliente da HiMed, todas as câmeras saem configuradas para sua finalidade. Então basta apenas pegar a câmera, carregar e pronto para uso. Tá? Um mapeamento térmico 3D, tá? Isso é mais um efeito visual. Então consegue trazer um norte, como eu falei, né? 40 graus é sempre o corte, né, que a gente fala, né, na área da saúde, ou em outros parâmetros também. Então se você vê um pico aqui em cima, já é um sinal realmente que há algum fator necessário para a investigação aí daquele paciente. E tem mais pontos também. Posso colocar uma anotação de notas de texto, posso colocar uma etiqueta, né? Eu quero pacientes que estão verde, estão ok, amarelo sobre a tensão, vermelho é porque tem algum desvio térmico acima. Clientes que adquirem câmeras com a HiMed podem estar aí adquirindo nossos e-books. Tá? Então são e-books extremamente importantíssimos, exclusivos e apoiados por profissionais de cada área, neste caso específico da área da saúde. Então lá você vai saber tudo sobre ROI, o que é ROI, o que é delta, qual é o parâmetro, qual que é o mínimo, qual que é o máximo, por que uma câmera às vezes atende para uma finalidade, por que não para outra, por que existe uma questão sobre a câmera de celular e uma câmera articulada. Então isso é extremamente importante, né? Então você que tem muita dúvida, que está vendo esse vídeo, nos acione. Você que adquiriu a câmera conosco também nos acione, claro, caso tenha alguma dúvida. Continuando aqui, então posso colocar etiqueta e notações, né? Posso colocar o nome do meu paciente, data, parâmetros que são relevantes, paciente reclama de dores na lombar, coisas assim do tipo. Tá bom, pessoal? Tem até 180, 200 caracteres no caso aqui. Tá bom? Então aqui são os parâmetros do lado direito.
Então vimos isso aqui, vimos o que é o térmico, quais são as opções que eu posso ter, palhetas de cores, tá? Configurações, e aí vimos para o lado esquerdo, tá? Onde chegamos no ponto extremamente relevante, ROIs. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, tirando o triângulo, é considerado ROIs. As ROIs nada mais são que você ter parâmetros do lado A comparados ao lado B. Elas devem ser do mesmo tamanho e estar no mesmo posicionamento, tá? Cada aplicação, desde a engenharia, indústria ou saúde, existem pré-definições de ROI. Então você que está buscando aí uma qualificação, temos os nossos cursos também de treinamentos pela HiMed, você pode estar aí adquirindo e verificando qual é a ROI necessária para a sua finalidade. Então aqui eu vou apenas fazer um overview delas, tá? Vou colocar as principais, as 3 principais e o ponto. E posterior a isso tem outros módulos aí que a gente está disponibilizando mais para frente, tá bom? Então você que está gostando aí do conteúdo, isso vai subir para o nosso canal. Peço que você clique, curta, acesse a nossa página no Instagram, lá temos bastante dicas que a gente dá, tá bom? Principalmente às vezes no ao vivo, a gente entra ali algumas vezes para poder passar, ou tá passando algum um story relevante, então siga para mais conteúdos. Então aqui, ó, como vocês podem ver, eu já não gerei um retângulo perfeito, tá, pessoal? Então é sempre importante você ter o retângulo mais próximo possível da área que eu estou medindo. Então estou fazendo aqui 2 retângulos para vocês verem. Tá? Então o quadrado do retângulo tem o elipse e o círculo. Vejo muitos profissionais utilizarem. Ponto relevante, temos versões de câmeras que possuem softwares diferentes que você pode ter mais parâmetros, mais funções premium, né, dependendo do nível da sua câmera, até mesmo relatórios mais personalizados, ROIs padronizadas, ROIs que você consegue duplicar com o mínimo de esforço, com o IA por trás. Então verifique qual é a versão da sua câmera, verifique se você está utilizando o software correto também, tá bom? Gerei aqui as elipses, tá? Temos o círculo também. Deixa eu tentar pegar aqui. Apenas para efeito ilustrativo, tá, pessoal? No vídeo, ó, como ela está aqui, o mais próximo possível, teria que aumentar um pouquinho de tamanho. Aí, pronto. E por fim, pontos, né? Então posso pegar aqui um pouco mais numa situação interessante aqui que o pessoal fala. É um ponto extremamente relevante, tá, pessoal? Isso é uma dica que eu te dou. Mesmo você não sendo cliente aí nosso, pode estar pegando esse... Nem tudo que é vermelho, até conversando aí com profissionais, nem tudo que é vermelho é inflamação, nem tudo que é azul significa que tem alguma enfermidade também, tá? Falta de circulação. Capturas de imagem são extremamente importantes associados a quadros clínicos, tá bom? Então é importante saber a região. Eu vejo isso muito, por exemplo, no lipedema. O que diferencia uma gordura localizada de um linfedema, de um lipedema? Então, nem sempre o que você vai enxergar de cor é taxativo para ser um laudo, para ser uma informação relevante. O que o cliente nos passa, né, o que no caso o paciente nos passa, tem relevância, tá bom? Principalmente quem está com a área aí da parte de diabetes, né? A HiMed atua bastante em diversas áreas aí, desde a área da estética, dermatofuncional, lipedema, cirurgia plástica, diabético, eu não sei se eu falei no vídeo no início agora, e temos estudos aí já há bastante tempo aí na área de enfermidades mais severas como câncer, então um trabalho que a gente faz bastante aí, como eu falei, a gente está bastante tempo atuando nessa área. Bom, colocar aqui nesses pontos, e aí chegamos no determinado ponto que eu quero tirar meus deltas, né, que são os pontos relevantes. Então quando eu passo aqui o mouse por cima, tá, uma outra dica que eu dou, ó, ele mesmo indica quais são os pontos. Tem a polinha aqui, quando você já está num nível mais pro, vamos dizer assim, né, você consegue tirar desenhos ou fazer o polígono, tá, pessoal? Então, ou realmente dependendo da área que você tiver, é necessário você ter.
Então tirei aqui todas as minhas ROIs. Aqui são funções adicionais que você pode colocar. Ó, edição avançada, eu quero mexer no brilho. Tá? Eu quero que ele fique ao manual. Ó, da minha imagem, eu quero deixar ela sempre automática, nitidez, tudo isso você consegue fazer. Tá? Como eu disse, capturou a imagem, viu que a imagem não saiu tão legal, você tem essas opções. Posso excluir, limpar tudo aqui, ó. Aí eu zero todas as medições que a gente está fazendo. Tá? Tenho como inverter a foto, né? Mudar ela, girar, posso ajustar a janela, posso aumentar, diminuir, tá? Então, tudo você pode fazer no software que facilita muito, tá bom? Voltando ao Delta, estamos aqui quase acabando o nosso tempo aqui, mas a gente vai estar finalizando. Então, gerei meu Delta aqui, certo, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu puxar minha carinha para cá. Elipse 1, elipse 1, elipse 2, elipse 3, elipse 4 em forma de círculo, retângulo. Tá vendo que tudo está nomeado? Então, como eu, profissional, quero fazer? Eu venho aqui na minha imagem, tiro da imagem para o que eu quero. No caso, R1, R2. E identificamos um desvio, 0.4. Fernando, esse desvio é relevante? Sim. A partir de 0.3 já existem estudos por trás que já têm alguma relevância. No entanto, estou capturando uma imagem sem nenhuma informação sobre o meu paciente aqui. Tá? Então não posso simplesmente pegar isso e simplesmente falar que existe algum desvio térmico. É necessário termos as informações apoiadas pelos profissionais e, como eu disse, a termografia, o mapeamento térmico, ele vem para ser um exame auxiliar, né, um complemento. A termografia em si, o termovisor, ele não captura a dor. Quem vai laudar ou não é o profissional aí, tendo as devidas qualificações. Tá? Então o Fernando aqui está dando um overview, não é nada para efeito de consideração de laudo ou não laudo, tá bom? Ah, Fernando, eu quero a minha R média. Lembrando, máxima, máxima, mínima, mínima, média, média. Tá bom, pessoal? Não consigo mudar aqui os fatores justamente para você poder fazer esses apontamentos. Então, tirei aqui as informações, tá? Então, vamos pegar aqui a máxima. Com a máxima, ROI feita. E eu já tenho um desvio. Ó, deixa eu ampliar aqui um pouquinho a imagem. Pegando qual é o meu ponto térmico máximo e qual é o meu ponto térmico máximo aqui. Se eu mudar, ó, olha como minha ROI muda. Tá? Olha como tem relevância o retângulo agora olhando amplitude. Olha isso aqui. Então, olha o gráfico que a gente traz por trás. Por isso que é extremamente importante a ROI ser do mesmo tamanho, tá, pessoal? Não dá para ser uma ROI totalmente diferente, senão isso irá impactar. Aqui ela já me pegou meu ponto-alvo como máxima. Então eu tenho que diminuir. Vamos tentar aqui fazer um ao vivo e ver se a gente consegue padronizar. Como eu disse, tem softwares que possuem funções por IA, tá? Consulte se a versão da sua câmera tem esta opção. Caso não tenha, a HiMed disponibiliza. Estamos aí finalizando o nosso HumanView, um software com inteligência artificial que facilitará muito a vida do profissional, no caso desse, especificamente da saúde. Tá? Então, independente inclusive da câmera que você tem, da marca que você tenha, verifique somente se a marca é homologada. Tá? Hoje, basicamente, 90% do mercado brasileiro nós temos as câmeras homologadas, mas ele é um software feito por um profissional da saúde, onde você terá realmente uma mensalidade, no entanto, ele fará basicamente tudo. Tá? A pessoa só terá o trabalho de realmente capturar aquela imagem. Então, tudo isso que você está vendo aqui, a gente vai conseguir fazer posteriormente pelo HumanView. Tá bom? Vamos lá. Estou fazendo aqui uma parte de elipse. Então, eu tirei aqui meu delta. Ah, Fernando, quero estar fazendo aqui o delta agora da minha elipse. Temos de novo um outro desvio 0.4.
Então, quando a gente começa a perceber, tá, pessoal, uma simetria de desvios, nós precisamos olhar clinicamente o paciente para poder verificar se existe alguma história, como inflamação ou algo do tipo. Não sei, como eu disse aqui a foto, não sei qual foi a finalidade, não sei se foi lipedema, não sei se era uma inflamação, não sei qual foi a aplicação especificamente. Como eu falei, foi uma imagem cedida por um parceiro nosso aí, que utiliza a câmera com bastante tempo. Tá bom? Eu tirei também aqui um delta e eu quero pegar o ponto. Tá? Então eu quero o ponto 1 com o ponto 2. Quais são os pontos? Os pontos aqui que nós vimos aqui embaixo. Tá? Ó. 1,2 de erro é relevante? Sim. Só que conforme eu for ajustando, ó, ponto muito interessante, temos que verificar se todos os protocolos foram seguidos à risca, para que esse desvio realmente tenha algum significado. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, no software é isso. Tá? Então, eu tenho aqui meus deltas, tirei praticamente o delta de tudo, faltou do 3, né? O círculo. Então, vamos tirar do círculo também, 0,1. Então, fiz todos os meus parâmetros necessários, vamos dizer assim, tá? Gerei aqui um overview dos gráficos, ó. Tem o meu 3D, que eu também posso estar gerindo por aqui. Posso salvar a imagem, guardar ou guardar como, tá? Lembrando, uma vez que você salvar, ela salva exatamente com todos os parâmetros configurados, tá bom? Não quero ter os parâmetros, vem aqui, limpa a medição. Não vou fazer isso para a gente não voltar aqui toda a parte do treinamento aqui que a gente está fazendo. Aí venho aqui, guardo, né? Preciso. Seleciono. Tá? Deixa eu excluir aqui. Né? Adiciono a imagem. E tenho o meu relatório. Tá bom? Existem diversos relatórios, existem relatórios pré-personalizados, tá? Então tem uma página só de relatórios, depois a pessoa pode estar olhando aqui qual relatório ela acha melhor, quer inserir uma tabela, quer colocar mais um título, quer colocar mais uma imagem. Então, como a gente fala, existem diversos relatórios que possam ser feitos. Eu utilizei esse aqui que é o mais simples, tá? Então tem aqui que você pode editar aqui o seu logo, no caso aqui, você pode colocar as informações necessárias, mudança, pode excluir essa página, mas essa é uma página geralmente utilizada de garantia, que é uma classificação de falha, qual é o nome da imagem, quando foi capturado, tá, do dispositivo, e imagem térmica. Posso colocar aqui a imagem real junto? Sim. Para o efeito do vídeo, obviamente, para não exposição a gente não utilizou, mas você pode estar vindo aqui e adicionar a imagem real ou vindo do próprio software, tá, pessoal? Você tem essa opção também. E aqui você edita todos os parâmetros, tá? Feito isso, exportou o PDF, salvou naquela pasta que a gente olhou aqui na primeira vez. Vai aparecer que o ficheiro já existe, porque eu já tinha feito um teste. E salvei meu relatório de inspeção, tá? Que são informações do relatório que nós fizemos anteriormente. E aí você pode simplesmente compartilhar essa imagem, esse PDF aí diretamente com o seu paciente ou com outro profissional ou quem for necessário, tá bom? Então, gente, esse foi o overview que a gente falou inicialmente do Hike Analyzer. Se você gostou, peço para você curtir, compartilhar, seguir a nossa página no YouTube, seguir o nosso Instagram, que é HiMed Oficial. Tá? Sempre compartilhamos muitas dicas ali para diversas áreas na área de termografia. Teremos outros vídeos em relação a esse. Tá? E aqui tem todos os nossos contatos, nosso telefone, precisou de alguma informação relevante, é cliente nosso, está com alguma dúvida, aciona o nosso suporte, tá bom? Então agradeço, meu nome é Fernando, mais uma vez, termografista da HiMed. A HiMed tem aí 15 anos transformando o futuro da medição, seja no setor da indústria, da engenharia ou da saúde, tá bom? Até mais!